impedir o Dharma, estaríamos prejudicando o pessoal a agir contra o Dharma de um ser tão maior que nós, que, por sinal, a obtenção de todos os elementos que compõem nosso corpo, os lares, as roupas, os artigos de adoração, como até mesmo a deidade que glorificamos e etc. Bem, legal, pergunta interessante, né? Será que existe um Dharma para a natureza? Será que existe um Dharma da Mãe Terra, né? Então, primeiro a gente precisa ver que, olha só, não é que esse planeta que a gente vive parece ter condições ideais para a vida se desenvolver nele. Parece que a vida dialoga com esse planeta e o planeta parece que está dialogando com os seres vivos, né? De uma forma que o planeta vai se ajustando para se tornar habitável para a gente. Não é só que assim o planeta tem as condições ideais, então a gente existe nele. Não, a gente existe nele e aí o planeta vai mudando as condições, respondendo às nossas ações para ele continuar um local habitável para a gente, né? Então, com isso, ele não está sugerindo que existe, por exemplo, uma inteligência por trás do planeta, mas ele está mostrando que o planeta, ou que os sistemas inorgânicos que existem no planeta são capazes de dialogar com a vida, capazes de dialogar com seres orgânicos, né? Bem, isso é uma teoria relevante e aceita, né? Dentro do contexto científico contemporâneo. Bem, isso é tudo para dizer que a ideia de que o mundo lida com a gente, que o mundo conversa com a gente, é algo que não é uma visão só dos Vedas, porque a visão dos Vedas é exatamente essa, de que existe. Os Vedas vão falar que o planeta inteiro onde a gente mora, os ecossistemas, a natureza, que são os órgãos desse grande corpo que é o planeta que nós habitamos, esse corpo material que é o planeta Terra, também existe uma alma dentro dele. E essa alma é chamada Bhumi, né? Bhumi, ela é a semideusa que rege o planeta Terra. E qual é a ideia dos semideuses, né? Os semideuses, eles são formas de vidas que existem no mundo material. Se violamos os direitos de outras pessoas, se somos assim cruéis, somos impiedosos, cometemos crimes, assim, isso significa que a gente está fazendo um uso muito negativo do nosso livre-arbítrio, que a gente está realmente violando a liberdade que nos foi concedida, e por causa disso a gente acumula negativo e vai acumular tanto karma negativo. O que acontece é que a liberdade do livre-arbítrio ela nos é negada temporariamente. Por quê? Porque, assim, igual uma criança, imagina que ela ganha um presente, ela pega esse brinquedo que ela ganhou para usar para bater assim nos irmãos, o pai rapidamente vai lá e toma, confisca o presente para ela aprender a valorizar aquele brinquedo e valorizar a responsabilidade que ela tem ao ganhar aquilo, ou lidar com aquilo, né, que ela não pode fazer um mau uso do que ela acabou de ganhar. Então tudo bem, da mesma forma a lei do karma vai fazer isso. Se você está usando mal o seu livre-arbítrio, a lei do karma vai chegar e falar, não, toma aqui, pega aqui, você vai ficar umas vidas sem livre-arbítrio, e a gente vive vidas como animais, vegetais, por aí vai, que são vidas que não têm acesso ao livre-arbítrio. Da mesma forma, se a gente tem muito karma positivo, a gente não vai conseguir pagar esse karma positivo, não vai conseguir resgatar ele totalmente numa forma de vida humana, né? Por exemplo, o karma, ele se reveste na gente na forma de saúde, na forma de riqueza, na forma de uma boa família, na forma, né, de inteligência. E essas coisas são limitadas, né? Não dá para ser muito mais inteligente que o Stephen Hawking, não dá para ser muito mais rico que o Elon Musk. Você tem limite para essas coisas, né? Então, se o nosso karma positivo ele é tão grande que ele não cabe numa forma de vida humana, a gente pode nascer como um semideus, que são seres assim realmente com uma duração de vida muito mais longa do que a gente tem, que praticamente não adoece, que são muito poderosos, são poderes cósmicos mesmo, eles regem determinados departamentos dessa criação material e vivem em uma outra esfera de existência, em um outro plano da realidade, onde a vida é muito mais sofisticada, muito mais refinada, muito mais agradável, mas ainda é o mundo material. Ainda estão presos aqui, ainda estão presos pelo karma, ainda estão presos pelo ego, ainda que de uma forma muito mais leve, muito mais sutil do que a realidade onde a gente se encontra. E aí os Vedas vão explicar que para cada planeta que existe no universo, existe uma deidade presidente, ou seja, existe um semideus que é o responsável por administrar aquele universo, por, assim, né, por controlar a própria vida naquele universo, né, ou administrador daquele planeta, desculpa, não daquele universo, daquele planeta. Né? E a semideusa que cuida do planeta onde nós moramos chama-se Bhumi, ela é a Mãe Terra. Então sim, existe uma personalidade por trás do nosso mundo.
E essa personalidade, ela também tem o seu Dharma. Como todo ser vivo tem algo para aprender nesse mundo, todo ser vivo tem que viver um Dharma, tem uma missão a cumprir, Mãe Terra também tem sua missão, né? Ela tem a missão dela. E qual é o Dharma da Terra? Qual é o Dharma de Bhumi? Né? Então, o Dharma de Bhumi é basicamente permitir que a gente execute o nosso Dharma, que a gente consiga aprender as lições que nós temos que aprender nesse mundo, né? Então, Bhumi, basicamente, ela vai desempenhar dois papéis. Ela vai ser, assim, essencialmente, o sistema de feedback que a gente para saber se a gente está sendo consciente. Então, quando os humanos começam a violar o Dharma, quando os humanos começam a ser excessivamente egoístas e cobiçosos e vaidosos e começam a criar dissensões, explorações dos recursos naturais de forma assim excessiva, o que ela faz? Ela retém assim, a produção de alimentos, ela causa escassez nesse mundo. E ela causa escassez justamente para isso levar a gente a um período de reflexão, né, a um período de introspecção, para com que a gente realmente modere os nossos hábitos, para com que a gente realmente comece a desenvolver uma disciplina e humildade, generosidade, porque essas coisas se manifestam em momentos de escassez. Agora, momentos de escassez normalmente são momentos assim também de violência, momentos de conflitos, de guerras, né? E essas coisas também assim, do projeto divino para o nosso aprendizado. Elas servem para a gente poder refletir por que criamos essas circunstâncias, né? Agora, quando o contrário acontece, quando a gente cumpre o nosso Dharma, aí a Mãe Terra ela vai fazer o contrário, ela vai fornecer abundância de recursos para a gente usar esses recursos para a gente poder criar uma sociedade onde assim, a manutenção da nossa existência não seja um problema, esteja tranquilo para poder justamente cultivar a mentalidade espiritual, né? Então, a gente vai ver na Bhagavad Gita, por exemplo, no capítulo 3 da Bhagavad Gita, Krishna falando assim, olha, eu enviei para esse mundo semideuses, né? Enviei semideuses e enviei o processo de Jagya, né? Jagya é esse processo de se conectar com Deus. A palavra yoga significa conexão. E a palavra jagya é aquilo que causa yoga, aquilo que causa conexão. Ou seja, jagya é quando a gente usa a matéria com consciência espiritual. Quando a gente usa a matéria para ela cumprir o propósito pelo qual... Isso é jagya, né? Então Krishna fala que ele manda para esse mundo os semideuses para administrarem essa criação material, para fazerem com que assim, os fenômenos naturais eles ocorram, sejam bem administrados. E ao mesmo tempo ele vai falar que ele envia o conhecimento para a humanidade de como a humanidade pode fazer jagya, de como a humanidade pode usar a matéria que é administrada pelos semideuses para fazer um processo de comunhão, de conexão espiritual, né? Então essa é a explicação. Krishna fala, eu mandei isso. E ele fala, com a ajuda desses semideuses e principalmente com a ajuda desse processo de jagya, sejam felizes, né? Ele falou, façam jagya e sejam felizes. Krishna fala que essa foi a ordem dele para a humanidade. E o presente divino que ele enviou para a humanidade, né? Então, quando a gente faz jagya, quando nós usamos a matéria com o propósito correto, quando usamos a matéria para satisfazer o interesse que Krishna tinha quando Krishna criou a matéria, que é usar a matéria como uma forma de servir o próximo, uma forma de se conectar a Deus, quando usamos a matéria dessa forma, o processo de jagya vai fazer com que o mundo se torne pacífico, que o mundo se torne tranquilo, né? Os semideuses vão nos abençoar e vai ter prosperidade e abundância no mundo. Quando nós rompemos o ciclo de jagya, ou seja, quando começamos a usar a matéria de forma vaidosa, de forma egoísta, os semideuses eles retiram essa bênção. E aí começam a aparecer problemas, né? Começa a aparecer fome, doenças, né? Então isso tudo é resultado da falta de jagya, é resultado da falta do uso consciente da matéria, né? Entendemos muito bem isso, né? A gente vê, por exemplo, alguns cientistas, como o próprio James Lovelace, que a gente citou há pouco tempo, vai falar que a Terra ela está chegando num ponto assim praticamente irreversível de aquecimento global, né? A gente sabe que assim, se o aquecimento global passar dos 2 graus, isso significa um estado de colapso, né? Onde talvez o dano que a gente causou ao meio ambiente não esteja como ser revertido, né? Então, a gente causou esse problema.
E como que a gente faz para reverter o processo de aquecimento global? Aí a gente tem que ser mais disciplinado, a gente tem que ser mais austero, a gente tem que ser mais autocontrolado, e todas essas são qualidades que um yogi deve ter, essas são virtudes que um transcendentalista deve buscar se ele quer sair sobre a influência do ego material. E qual o motivo da gente estar aqui? É justamente aprender a desenvolver essas virtudes, é sair da influência desse engano material de querer nos apropriarmos de tudo para usarmos para nossa satisfação egoísta, né? Então meio que a natureza ela isso, meio que Mãe Boom me força a gente a desenvolver essas qualidades, né? Então, o Dharma dela é esse. E ela cumpre muito bem, né? Na verdade, é dito que a pessoa ela não pode se tornar nem mãe, nem pai, nem rei, nem um mestre espiritual, nem um semideus, se ele não é capaz de libertar seus dependentes da ilusão. Então, um pai e uma mãe, eles têm que ser capazes de dar boa educação para os seus filhos, né? Porque a educação que a gente recebe dos pais é o primeiro passo que a gente dá no caminho da transformação, o primeiro passo necessário para a gente avançar espiritualmente, né? Então, ok, né? Se os pais não são capazes de ter filhos bem educados, se eles não são capazes de dar instruções e preparar os filhos para serem bons elementos na sociedade, aí os Vedas falam, melhor nem ser pai, né? Se você vai ser pai e vai criar um filho que vai ser um distúrbio na sociedade. E eles falam, também se você não pode ser um rei, e a gente entende porque rei, a monarquia, né, era o tipo de governo predominante na época que os Vedas foram escritos, mas a gente pode entender isso, estender isso para qualquer tipo de líder político. Ele fala, se você é um rei e não é capaz de iluminar os seus cidadãos, então nem seja, né? Então, assim, ele fala que um líder político ele também deveria ser um líder moral, um líder espiritual, né? A gente sabe que um dos grandes problemas da nossa civilização atual é que os líderes políticos não só não são líderes espirituais, não só não são líderes morais, não só são um exemplo de retidão, como muitas vezes, assim, tem uma mentalidade realmente muito deturpada e, enfim. E por fim vai falar, você é pessoa espiritual se ela não tem a capacidade de iluminar, né, assim, os seus discípulos, senão ele só vai acabar criando um culto religioso, um negócio, né, esquisito. Mas esse mesmo verso fala, uma pessoa ela não pode se tornar um semideus se ela não tem a capacidade de libertar, né, os seus dependentes. Então, no caso, a Mãe Terra ela é uma semideusa e todos somos dependentes delas, todos estamos assim sobre a proteção, o abrigo dela e todos nós dependemos dela. E por causa disso, também é a função da Mãe Terra nos libertar espiritualmente. Então tudo que acontece na natureza tem esse propósito. A Mãe Terra está tentando assim, estimular a nossa consciência espiritual. Esse é o Dharma dela. E ela não vai fracassar no Dharma dela, porque ela é uma alma muito avançada, Deus, assim, né? Muito especial. Então a gente tem algumas histórias sobre a Mãe Terra nas escrituras védicas. Mas enfim, antes da gente falar um pouco sobre essas histórias da Mãe Terra, para a gente entender melhor quem é essa grande personalidade, é bom a gente entender isso, né? Tudo que a Mãe Terra está fazendo é porque ela está tentando nos ajudar e cabe a nós refletirmos com introspecção como podemos ser ajudados por ela. Todo estrago que a gente pode fazer na Terra, segundo a visão dos Vedas, não é suficiente para afetar a Mãe Terra, porque ela é uma semideusa, não vai afetar ela verdadeiramente. A gente pode afetar o planeta, como já estamos afetando bastante, mas quando a gente chegar no ponto de causar um dano sério à Mãe Terra, ela pode acabar com a gente, acabar com a humanidade e se preservar para com que uma nova humanidade floresça, né? Então os maiores, assim, pessoas que estão numa situação de mais risco diante dessa situação de abuso ecológico, somos nós mesmos, assim, a gente não pode afetar a Mãe Terra em definitivo. O Dharma dela é justamente isso, é nos proteger, nos ensinarmos a termos a consciência correta para seguir o caminho do Dharma. E nos Vedas algumas histórias interessantes, né, sobre a Mãe Terra. Por exemplo, é dito que uma vez tinha um ser assim realmente demoníaco chamado Hiranyaksha, que era muito poderoso. E ele resolve explorar a Terra, assim como a gente tem explorado para poder retirar ouro da Terra, né? Ele fala que ele era um ser assim até, né? Muito poderoso, extrair tanto ouro da Terra que a Terra ela acaba saindo da sua órbita e ela vai parar numa outra região do universo e isso assim desestabiliza a Terra, né? Imagina você tirar a Terra da órbita.
E aí fala que tem um avatar, uma encarnação de Krishna que veio justamente para restabelecer o bom funcionamento da Terra, chamado Varaha. É quando o Krishna veio na forma assim de um javali, né? E aí ele vai, faz volte para sua órbita natural e protege a Terra, né? Essa semideusa que protege o nosso planeta, que dá vida ao nosso planeta, que é Bhumi, se torna esposa de Varaha, ou seja, se torna esposa desse avatar de Krishna. Então, a Mãe Terra, ela passa a ser protegida diretamente pelo próprio Krishna, a partir desse momento, né? E Varaha, essa encarnação de Krishna, é a encarnação que veio para ensinar a humanidade a seguir justamente o processo de Jagya, ou seja, esse processo de usar tudo que existe na matéria com a consciência correta, né? Então, como a gente faz para se conectar com Krishna e como a gente faz para, assim, harmonizar a Terra, usando tudo que existe de matéria, de recurso, ciência espiritual, né? A gente se alimenta, se a gente se alimenta como Krishna prescreve, Gita, através, né, do cuidado para não envolver violência, um alimento que é nutritivo e ao mesmo tempo a gente oferece esse alimento para o processo de, né, conhecido como prasada, né? A palavra prasada significa puríssimo, ou seja, um alimento que foi purificado pela própria potência espiritual de Deus. Então, isso é um processo de jnana, um processo de conexão com a divindade através de recursos materiais, né? Então, sempre que a gente fizer isso, sempre que a gente usar os recursos desse mundo para tentar agradar a Deus, para tentar seguir o caminho do Dharma, para tentar servir o próximo, então a gente vai estar, ao mesmo tempo, se conectando com Deus e harmonizando a vida nesse planeta, né? É dito que Prabhupada, né, ele era muito preocupado com o progresso da tecnologia, porque ele tinha medo que a tecnologia assim infantilizasse as pessoas, que fizesse as pessoas perderem o discernimento, né, perderem a capacidade de pensar, como a gente vê que já tem acontecido muito, né? A gente vê, assim, por exemplo, pedagogos relatando que as crianças hoje em dia já não conseguem mais prestar atenção numa narrativa longa, não conseguem ver um filme infantil, assim, muitas vezes de 1 hora, porque estão acostumados a informações rápidas da internet, né? Então, assim, essa capacidade, né, de você dialogar com conhecimento, até mesmo nossa memória, porque a gente tem tudo, assim, na palma da mão, tem sido encurtado, então Prabhupada previa isso, ele tinha muito medo do progresso, assim, desenfreado da tecnologia. Só que quando ele viu que as pessoas estavam usando tecnologia para produzir os livros assim que tem a filosofia de Krishna, Bhagavad Gita, esses livros assim com muito mais facilidade, que esses livros iam ser produzidos em muito maior quantidade, distribuídos em muito maior quantidade por causa do progresso tecnológico, ele falou, poxa, tecnologia pode salvar o mundo também, né? Então até que tecnologia, ela não necessariamente vai ter um efeito destrutivo, né, maléfico para o mundo. Não, a mesma tecnologia pode ser usado como um processo de jagya, né? Deve ser usado como um processo de jagya. A gente está fazendo essa live agora usando a tecnologia. Então, assim, o objetivo da Terra é fornecer os recursos para a gente poder executar esse processo de jagya, né? Uma outra história interessante sobre a Terra foi que uma vez é dito que assim o rei que estava governando a Terra, ele era um rei assim muito malicioso, muito violento, chamado Vena, né? Então esse Vena, ele assume o governo e foi numa época onde pessoas corruptas, muitos ladrões, e aí ele fala que, assim, basicamente ele ia acabar com a corrupção, ia combater a corrupção, e ele começa a usar violência para combater esses ladrões, a corrupção, e aí, assim, as pessoas a priori começam a apoiar ele, a violência dele. O que acontece é que ele não estava usando a violência para corrupção, ele estava usando porque ele era violento, assim, né? Porque ele era um cara sádico, porque ele gostava de ter sangue nas mãos, assim, ele gostava de ver, e ele começa, assim, a ser excessivo na sua administração de violência, e aí ele começa a aplicar punições extremamente rigorosas em quem não merecia, ele começa e acaba ocasionando, assim, realmente matança de muitos inocentes, esse rei Vena. E aí, o que acontece é que ele cria uma situação tão caótica no mundo, por causa do excesso de violência que tinha na administração dele, que o processo de jagya é interrompido. Os sábios que estavam dedicados ao processo de jagya, eles ficam assim, tão assustados, tão reclusos assim nas suas casas, que eles param o processo de jagya, esse processo de usar a matéria para se conectar com Deus, param de usar a matéria como uma forma de yoga, e o que acontece é que começa a haver muita escassez no mundo. Tudo por causa dele, né? Ou seja, um líder violento faz com que haja uma interrupção no processo de jagya e acaba causando
miséria, escassez. Então, tudo isso acontece como decorrência do governo dele e ele morre. Então é dito que os sábios vão lá e começam a orar e pedir para Deus enviar um representante dele. E aí acontece que nasce assim, um grande rei chamado Prito. E esse Prito ele é enviado diretamente por Deus para ser o rei perfeito, né? Então ele também não ia permitir que houvesse corrupção, crimes, igual o rei anterior vivendo, mas ao mesmo tempo ele ia fazer isso tudo com bondade, né? Tanto que é dito que ele era um grande educador do seu povo, né? Então a forma principal que ele tem de exercer o seu papel como um rei poderoso é através da educação, né? Mas enfim, o que acontece é que ele chega e ele vê essa situação de miséria, de escassez e ele entende. Ele fala, poxa, Mãe Terra está escondendo os recursos naturais porque a gente não está fazendo gague, porque a gente está sendo egoísta, porque a gente está sendo malicioso, né? Então ele ensina, junta a população inteira, junta o reino inteiro e ensina todo mundo a fazer diáguia, todo mundo fazer assim suas ocupações profissionais, mas com essa mentalidade de fazer isso como uma forma de yoga, a sobreviver, usar os, né? Claro, a gente tem uma certa liberdade para explorar os recursos desse mundo, mas com consciência. Então ele ensina isso e aí fala que quando ele faz isso, a Mãe Terra não para a fornecer assim os ingredientes que a gente precisa para viver da mesma forma. Ela estava magoada, ou seja, Bumi ela se torna extremamente porque ela foi negligenciada, né, por muito tempo. Então ele fala, não, peraí, Mãe Terra, você tinha total direito de negar os recursos enquanto a gente estava sendo negligente, mas agora o povo já passou a agir de forma correta, então você tem que voltar a fornecer vegetação, tem que voltar a fornecer grãos, produção alimentícia, tem que voltar a fornecer um clima bom para a gente viver. E aí a Mãe Terra não ouve ele. Então aí fala que ele vai lá e assim ele repreende a Mãe Terra, ele vai e faz todo um discurso mostrando como ela estava errada, né? E a Mãe Terra, ela tem a forma, é dito que Mãe Bumi, né, essa semideusa, quando ela quer lidar com os outros, ela assume a forma de uma vaquinha, né? Então ela assume essa forma de vaquinha e sai fugindo de Prito, ela fica assustada. Prito é tão assim assertivo no seu discurso, tão pesado no seu discurso, tão assim denunciar a Mãe Terra, falando que ela estava assim, sendo excessiva na sua mágoa, a mágoa dela já tinha se transformado em rancor, que ela tinha que voltar a atender às necessidades dos humanos que habitavam a Terra, né? E que ela sai fugindo pelo universo, ela assume essa forma de vaquinha e sai fugindo. É muito interessante a história. E Prito vai atrás dela e fala, não, peraí, Mãe Terra, tudo bem, assim, eu não quero destruir você, eu não quero te punir, só estava falando para você que você tem que, assim, reciprocar com o mundo, né? Então, quando as pessoas agirem de forma correta, você também tem que fornecer os ingredientes para as pessoas viverem de uma forma saudável e tranquila. E ela fala, tudo bem, mas você vai me proteger? Porque ele era um rei muito poderoso. Ele fala, eu te protejo. E aí fala que um outro nome que ela ganha disso é Prituí, né? Porque o nome dele era Prito, então Prituí. Prituí significa tipo a filha de Prito, porque ele protegeu ela, então ela era como se fosse uma filha para ele. Então, fala que a partir desse momento a Terra sempre passou a reciprocar exatamente com a forma com a qual a gente lida com ela, exatamente com a consciência espiritual que predomina na humanidade naquele momento, né? Ou seja, se a gente está passando por um momento de pandemia agora, é porque a gente está abusando da Mãe Terra, né? Porque a gente está sendo um empecilho para ela, a gente está maltratando a gente. E olha só, a gente sabe, tem muitos registros da NASA que mostram que desde que começou a pandemia, a quarentena, a poluição ela já diminuiu consideravelmente, né? Assim, agora, imagina, a quarentena começou a ser sensibilizada na China, que foi o primeiro país a ser afetado e é um dos maiores poluidores assim do mundo. A quarentena começou a ser flexibilizada na China há pouco tempo, né? E a China agora está poluindo mais do que nunca, ou seja, não aprendeu nenhuma lição razoável com essa história toda, né? Agora eles estão correndo atrás do prejuízo, né? A famosa história, assim, a famosa preocupação com a economia, né? A gente é extremamente preocupado com a economia. Vida a gente não se importa muito, mas economia não, aí a gente se dói, né? Então a China está tentando correr atrás da economia e, assim, está despejando muito mais poluição do que antes. Então, assim, realmente não somos razoáveis, a gente não é de confiança. Assim, a Mãe Terra ela não deveria realmente confiar na gente pelo que estamos demonstrando, né? Então, com certeza faz parte do nosso Dharma aprender a lidar com os recursos da são esses recursos que nós vamos usar para cumprir todos os outros dharmas, né? Então, se a gente não lida bem com a Terra, que é a nossa mãe, a gente não vai lidar mais bem com ninguém, né?
A gente sabe que uma pessoa que não trata bem os pais, ela pode, assim, ser uma pessoa agradável, uma pessoa aos outros, mas a gente não confia nela da mesma forma. Porque uma pessoa que não reciproca com os pais, uma pessoa que não trata bem os pais, ela não é capaz de tratar melhor ninguém, né? Ela não vai tratar bem ninguém. Uma pessoa que trata os pais, assim, sem motivo, ela tem um problema psicológico com a pessoa. Que esteja tentando progredir seriamente no caminho do Dharma, deve ter uma preocupação ecológica, porque a Terra é nossa mãe, né? Então, todos os elementos que a gente tem para cumprir o nosso Dharma, como foi mencionado na pergunta, vem da Terra, e esse é, sim, um dos dados primordiais, né? Usar os recursos desse mundo, mas com a consciência correta.